Oi pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o Alan. O vídeo de hoje é sobre um card game, né? Um jogo nacional. Adoro resenhar jogos nacionais. Quem me acompanha de longa data sabe disso. E ele é um jogo que está assim sendo reagendado para ser lançado já tem muito tempo. Então, por favor, podem brigar com a editora dessa vez, que dessa vez não vou defender. Realmente os caras estão pisando na bola e muito. Hoje eu vou falar de um dos melhores card games nacionais já feitos até então. Sem muita enrolação, vamos falar do divertidíssimo, delícia de jogar Shakespeare, Sonhos de um Bardo, de autoria do Robert Coelho. Shakespeare, Sonhos de um Bardo, ele é um card game, né, onde você vai ter diversas personagens, tá, das obras do William Shakespeare, e você vai fazer uma espécie de peça, né, dividida em 3 atos, tá? Então, primeiro eu vou tentar falar um pouco do feeling do jogo, porque explicar o jogo ele é muito fácil. Mas esse jogo, o que me atraiu nele, a primeira vez que eu o conheci em um evento, foi na BGSP, se não me engano, aliás, abraço Fernando, todos envolvidos. Esse jogo, ele tem uma... eu não sei colocar em palavras isso, mas ele é tão gostoso de jogar que eu não sei dizer. Outra coisa, a versão que eu estou apresentando aqui já é a versão com a caixinha final, bonitinha, porém só tenho essa caixa mesmo, a caixa não vem inteira. Esse jogo foi gentilmente cedido pela Mandala, mas ele não está completo. Ele tem alguns errinhos, essa edição que eu tenho aqui, tá? Tipo, é uma versão final, quase final, tipo, tá 95% certo. Tá faltando arte em algumas cartas e umas 3 ou 4 estão com um textinho um pouco errado, mas o próprio Robert já pontuou comigo assim que eu recebi a cópia para jogar, analisar, enfim, vamos lá. Então como é que se dá o jogo? Você vai ter 3 tipos de carta. Você vai ter as cartas das personagens, vou falar um pouquinho sobre elas. Você vai ter cartas de cenários, ó, esse aqui por exemplo está sem arte, tá vendo? Então vamos mostrar uma carta de cenário que tem a arte aqui, só para vocês entenderem. Aqui, ó, uma carta de cenário, ok? E você vai ter as cartas de peripécias. Então vamos mostrar uma aqui que tem a arte. Então, por exemplo, aqui o frasco de veneno. Então, como é que se dá o jogo? Você vai receber um número de cartas no começo do jogo, 7 collection, perdão. Fazer um draft, escolhe carta, passa, até todo mundo ficar com o número X cartas, ok? E aí você vai começar a descer as suas cartas, tá? Então, primeira coisa, você vai abrir a carta de cenário. Então, a carta de cenário tem algumas informações. Vamos chegar um pouquinho pertinho aqui. Então, por exemplo, o cemitério, né? O último personagem morto e os mortos neste ato são anexados a esta carta. Então, ó, ele tem um íconezinho aqui. Esses ícones são de set collection, ok? Durante a partida. E sempre vai ter a regrinha do cenário. Então, vou pegar essa tabelinha de pontos aqui, ó. O objetivo desse jogo é você fazer um set collection e ir pontuando. Então, para cada uma caveira, 1 ponto, 3, 5, 8 e assim por diante. Você vai fazer esses pontos de acordo com as personagens que você colocar em jogo, ou em cena, como preferir, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Vocês viram o símbolo lá, voltando aqui, ó. Não era essa aqui, parece um vórticezinho, tá? Eu não vou lembrar as nomenclaturas agora. Cada personagem, quando você pega ele, vamos mostrar aqui o Diomédio, por exemplo, ó. Ele tem lá, né, os símbolos aos quais ele pertence, né, o seu nome e o texto de uma habilidade especial. Além disso, ele também vem com a informação de algumas moedas aqui em cima e um número. Então, quando eu escolho a minha personagem para eu colocar ela na coxia, tá, que é o termo do jogo, vamos dizer para o primeiro momento da rodada, essa personagem, se ela tiver o mesmo símbolo do cenário em questão, tá, ela é a personagem preferencial na hora de ver quem venceu o cenário. Então, vou dar um exemplo que ele aqui é o número 11, se eu não me engano vai até 99, tá? Se eu não estou falando besteira. Se nenhuma outra personagem tivesse este mesmo símbolo do cenário, né, ou tivesse números maiores, por exemplo, um de número 50, número 70, assim por diante, mas ele fosse o único com o símbolo do cenário, ele seria o ganhador independente do número. Caso ninguém tivesse o símbolo do cenário, aí sim ganharia o maior. Então a preferência é sempre de quem tiver o símbolo do cenário em questão com o maior número. Para que serve isso? Você ganha a carta de cenário. Então, por exemplo, o cemitério aqui, né, tem maneiras de você matar personagens no jogo. Então, o cemitério, eu ganharia todas as personagens e você faz pontos no final do jogo
de acordo com o set collection dos personagens que você coloca em jogo. Uma outra coisa que você pode fazer também é obter renda no jogo, né? Então eu poderia baixar esse personagem sem usar nenhuma das habilidades dele, porém obtendo a renda dele. Para que serve a renda? Eu posso comprar cartas de peripécia. Cartas de peripécia são habilidades pontuais ali que fazem uma boa diferença na partida, tá? Mas as personagens entre si, de um modo geral, elas agem muito bem. Então o legal é porque, assim, muitas personagens elas conversam entre elas. Então, por exemplo, aqui, ó, a Cressida. Ela coloca aqui, ó, na mão, né? Pode entrar em cena acompanhada de uma personagem não enamorada. Então, aqui, ó, tá vendo quando tem esse coraçãozinho? Este personagem, ele é enamorado de uma outra personagem, mas alguns deles vêm com um número. Então, por exemplo, aqui, ó, o Oberon. Né? O Oberon, ele é enamorado da carta número 54, que, se eu não me engano, de cabeça eu tô lembrando aqui, é a Titânia, né? Que ele é o rei dos elfos e ela é, aliás, rei das fadas, né? Rei das fadas, e ela é a rainha das fadas. E a habilidade deles conversa entre eles. Então você vê que ele é um personagem que ele tem um set collection um pouco melhor, de 3 símbolos. Tá vendo? Ele tem aqui, porém, ele só dá 1 de renda, ele tem um número alto. E, cara, é muito legal aqui, ó, o Marco Antônio, né, que é um personagem militar, ó. Tá vendo? Ele é namorado do número 19, provavelmente deve ser Cleópatra, né, tô deduzindo aqui que eu não vou lembrar todos. E aqui tem o set collection e as habilidades, e o número dele, número 18, tá? Eu achei muito equilibrado isso, porque, assim, às vezes quando um personagem ele tem muitos símbolos para fazer o set collection, o número dele costuma ser baixo, e quando ele tem poucos símbolos, o número dele costuma ser muito alto. Então isso já é equilibrado para você ter a preferência ou não em determinada situação. O lance das personagens conversarem entre si nas suas habilidades, tipo, tem um lá que, assim, se algum rei estiver em jogo, mate-o, ou se rei fulano de tal estiver em jogo, ele se torna o seu enamorado. Então a maneira como as personagens conversam entre si, se unem de acordo com as suas histórias, né, das obras em questão do Shakespeare, cara, isso foi o que me encantou nesse jogo na primeira vez que eu joguei ele. Tanto que na oportunidade, com esse jogo, e outra coisa que me encantou de imediato, meu, a arte desse jogo, ó, as 3 bruxas, a arte dele é totalmente Disney, as cartas são muito bonitas, cara, assim, dá pra você perder um senhor tempo só olhando pra arte das... Para, Spike! Só pra você olhando a arte das cartas. Então, assim, meu, pontos positivos do jogo. Ele é extremamente bonito, tá? Ele tem um design gráfico, meu, muito bacana, uma arte muito bacana. A mecânica dele é uma das mais simples. Baixe cartas, realize habilidades, faça set collection delas. Então, por si só, os jogos com mecânica de set collection eles são muito bem difundidos, né, tanto no Brasil quanto no mundo, e só por isso eles já são muito gostosos de jogar. E esse jogo, o fato de ter todo esse interlock, né, entre as cartas, ele ser muito fácil de assimilar, ele ser rápido, e é legal porque, assim, o número ideal dele para jogar são 4 pessoas, mas ele vai até 8. E uma das coisas que eu mais gosto também, assim, eu joguei, se eu sou first player, não tem ordem na mesa, eu escolho quem é o próximo jogador. Então ele é um jogo que você tem que estar lendo tudo o tempo todo, você tem que prestar muita atenção. Então, cara, Robert, tô falando isso aqui, nem porque eu te conheço pessoalmente, assim, você é um cara simpaticíssimo, extremamente educado, um cara extremamente culto, foi um prazerzaço te conhecer, e todas as oportunidades que nós tivemos de conversar, mas, meu... Parabéns, cara, você criou um jogo simplesmente genial. Um jogo simples, belo e uma delícia de jogar. Não teve uma pessoa que eu apresentei esse jogo que não gostou. Incrível. Então, meus contras esse jogo. A senhora Mandala Jogos que não lançou esse negócio ainda. Pelo amor de Deus, parem de enrolar, lancem esse card game logo. As pessoas querem jogá-lo, querem conhecê-lo. Então, soltem o jogo. Por favor, eu tenho a minha cópia, mas não é justo. Vamos soltar para todo mundo comprar aí, que eu tenho certeza que isso aqui vai vender bem. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.